Aqui eu trouxe um caso aqui da CVM só para a gente extrair alguns elementos em que ela considera necessários para responsabilizar ou não o administrador. Decisões regulares, suficientemente informadas e dever de diligência e tomada de boa-fé não são passíveis de responsabilizar o administrador, como a gente bem viu ali. Então, não respondendo por eventuais prejuízos decorrentes de decisão bem informada, tomada de boa-fé, desde que o administrador tenha cumprido com seus deveres legais, contratuais, estatutários, ele não vai responderá por eventual insucesso da decisão, até porque isso faz parte do risco do negócio. Ele é estimulado a assumir certos riscos. Ele não poderia ser responsável por qualquer prejuízo. Então, a regra é conhecida como regra da decisão negocial. Aqui ela está se referindo a Business Judgment Rule, que é o tema do nosso conversa aqui. Com espelho no direito estadunidense, integra a discricionariedade do administrador, indica que suas decisões não devem ser questionadas, exceto caso má-fé, erro ou ato ilícito. Revisão posterior de decisão negocial deve restringir-se apenas ao processo que levou até ela, deixando de lado o mérito, a conveniência ou a oportunidade da medida, conforme eu disse. Os órgãos julgadores eles devem analisar o processo da tomada de decisão. Se o administrador requereu as informações necessárias para formar o convencimento dele diante de uma decisão de negócio, se ele foi diligente, se ele respeitou a lei e o estatuto. Aqui a gente já vai começar a tratar mais especificamente da regra de julgamento de negócio, do Business Judgment Rule. Eu já falei boa parte do conteúdo desse slide, né, porque se trata de uma decisão que surgiu de uma regra, de um standard não codificado que surgiu nos Estados Unidos. Ele fortalece a segurança jurídica, inibe a intromissão no mérito das decisões por órgãos julgadores administrativo judicial quando tomadas pelos administradores de boa-fé, observado o dever de diligência, sejam devidamente informados e desinteressados, ou seja, não atue no interesse da companhia apenas e não em conflito, conforme a gente viu. Pode passar, por favor. Obrigada. No Brasil, as fontes que justificam a aplicação da Business Judgment Rule, a gente encontra no artigo 159, parágrafo 6º, embora não esteja expressamente dizendo que ali se trata da regra do julgamento de negócios, os julgadores, principalmente a CVM, que é a nossa principal fonte dessas decisões, utilizam como fundamento esse 159, parágrafo 6º da Lei das SA, que diz que o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade se convencido de que o administrador, né, agiu visando ao interesse da companhia. Pode perceber que é uma exclusão de responsabilidade. Essa regra de julgamento de negócio ela é uma exclusão de responsabilidade, como a gente conhece no direito. O histórico do estando desenvolvido no ZEL nos Estados Unidos também serve de subsídio, a gente também utiliza aqui. Como ele não é codificado, não é uma coisa sistematizada, a gente acaba utilizando muita doutrina norte-americana, os julgamentos de lá também, como subsídio. A CVM, inclusive, já reconheceu isso em julgado. Decisões da CVM são a principal fonte, como eu falei, e algumas outras decisões já se referiram também ao artigo 158 da Lei das SA, que, na primeira parte do artigo 158, que fala que o administrador não é pessoalmente responsável em virtude de ato regular de gestão. Bem, nesses dois processos administrativos sancionadores da CVM, a gente consegue extrair alguns requisitos que a CVM utiliza para aplicação e beneficiar o administrador com a Business Judgment Rule. Tá? Então, ela aponta que a decisão tomada, informada, que ela seja informada, refletida, desinteressada e de boa-fé, poderá, sim, estar afastando a responsabilidade do administrador, mesmo que a decisão tenha sido tomada em prejuízo da companhia, mas que atenda esses requisitos. Informada, como a gente já bem viu, o dever de diligência, que ele tenha sido diligente em obter as informações para formar o seu convencimento necessário a tomar aquela decisão ali de forma esclarecida, refletida em que ele tenha analisado as alternativas e possíveis consequências daquela decisão, de forma a escolher aquela que fosse a melhor para a companhia, que ele pudesse ter essa visão,
de reduzir os riscos, né? E desinteressada, que ele não tenha feito essa decisão em conflito de interesse, respeitando o dever de lealdade e de boa-fé. Basicamente, são esses os requisitos que a CVM aponta. Bem, esse ponto que é o cerne do nosso estudo, né? Que eu trouxe para vocês e que foi o tema que eu achei interessante desenvolver, que é a Business Judgment Rule, o interesse público nas decisões negociais da sociedade de capital misto. Ou seja, no caso de decisões negociais tomadas por administradores desse tipo de estatal, seria relevante levar em conta o interesse público inerente a essas companhias? Até que ponto isso iria afetar, iria ser um objeto de análise de uma decisão negocial, que eventualmente seja submetida a um órgão julgador, a CVM, ou mesmo a tomada de decisão do administrador. Quando ele toma a decisão, ele deve levar em conta o interesse público da sociedade de capital misto? Quais os reflexos desse interesse público na aplicação da teoria, né? Como eu disse. Nesse esquema, a gente vê que a sociedade de capital misto, ela tem um duplo interesse, vamos dizer assim, né? A atividade econômica na busca do lucro e o interesse público é a missão legal da lei autorizativa, como a gente bem viu lá atrás. Então, a gente tem como fundamento desse interesse da sociedade de capital misto o artigo 173, que eu estava tentando me recordar inicialmente, que diz que a exploração direta da atividade ela é excepcional para o Estado, só será permitido quando necessário a um imperativo de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. E o artigo 238 da Lei das SA, que também diz que a pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador, mas deverá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua atuação. Esse mais poderá... Volta um pouquinho. Modesto Carvalhosa entende que deverá. Ele entende que esse mais poderá não deveria ser a terminologia adequada, é deverá atender ao interesse público que justificou sua criação. Então, nós podemos raciocinar da seguinte forma: interesse público delimitado na lei autorizativa, ele é replicado no objeto social da companhia, que é o fim social, no seu estatuto, e que se torna a finalidade de interesse público da sociedade de capital misto. É mais ou menos esse o raciocínio que a gente tem que ter. Logo, a satisfação do interesse público seria nada mais do que o cumprimento dos fins sociais da estatal, ou seja, a execução das atividades do seu objeto social. A gente consegue perceber que o interesse público é inerente à atividade da companhia, ela não está dissociada. A partir do momento que o Estado intervém na economia, através de uma estatal, sociedade de capital misto, ele tem um empreendimento de interesse público nacional. Ele tem um interesse público imbuído aí, isso fica claro na lei autorizativa, que é replicada no seu estatuto, no seu dia a dia. Então, a gente pode concluir que seria legítimo a mitigação do lucro em determinada decisão negocial em prol do interesse público. Acionistas minoritários, inclusive os investidores minoritários, devem estar cientes dessa possibilidade de mitigação do retorno financeiro ao investirem numa sociedade de economia mista. Eu sei que isso pode ser polêmico, mas é a realidade. A gente tem como um exemplo mais polêmico ainda, que foi bastante noticiado nos últimos anos, que é a prática do governo de não repassar as despesas da Petrobras, né, o aumento de suas despesas para o consumidor final de combustível, com o argumento de poder, um argumento macroeconômico social. Tá? Você poderia clicar aqui para mim nesse botãozinho? Só reproduzir para vocês aqui uma notícia que saiu no jornal O Globo em 2008. Petrobras, companhia com ações cotadas em bolsa de valores, por ser uma sociedade de economia mista, responsável pelo fornecimento de grande parte da energia do país, muitas vezes deixa de repassar ao consumidor aumento de despesa para não prejudicar a economia nacional. Aqui, inclusive, tem a fala do ex-presidente Lula. Pode voltar para mim, por favor. Inclusive, um outro exemplo que eu posso dar também
É um documento que é disponibilizado pela Petrobras no site de Relações com Investidores, que é o formulário de referência. Cada ano ela atualiza esse formulário, que é um relatório arquivado na CVM. Isso é a exigência da CVM. Nesse formulário, ela realiza vários disclaimers, vamos dizer assim, declarações em que ela, de fatos e riscos do negócio, vamos dizer assim, é exatamente para atender o dever de informar, aquele que a gente viu que é a obrigação dos administradores, informar de fatos relevantes. E uma dessas informações que você constata nesse formulário é exatamente a possibilidade da União Federal utilizar a companhia, né, exercer políticas, tomar decisões na companhia com um viés de macroeconômico social. Tá? Então, os acionistas têm plena informação sobre isso antes de investir. Apesar de ser polêmico. Esse doutrinador, Mário Engler Pinto Júnior, provavelmente não sei se vocês conhecem, é do meio acadêmico, tem um trabalho muito interessante sobre estatais e ele diz o seguinte: o interesse público da cidade de capital misto, mencionado no artigo 238, não é elemento estranho à sua atividade econômica, mas integra e compõe seu interesse social e pode ser perseguido legitimamente pelos administradores em detrimento do lucro. A gente vai ver melhor isso, tá? Mas um alerta é importante ser dado. As sociedades de capital misto não são cheque em branco para ser utilizadas como instrumento de políticas públicas, diversos dos seus fins sociais previstos em lei. Ou seja, ela tem um interesse público delimitado na lei autorizativa. Então, não é um cheque em branco, em que o acionista controlador possa abusar, vamos dizer assim, desse direito, a ponto de desviar desse interesse que, por sua vez, ele é replicado no Estado social, no objeto social, esse interesse que é inerente à sua atividade. Ele tem que estar, a política pública deve estar dentro desse limite de atuação da sociedade de capital misto. Chegamos aqui ao estudo de caso que eu queria trazer para vocês, que ele foi bem emblemático. Foi uma decisão, foram dois processos, na verdade, da CVM, num caso de acionistas minoritários, foi um processo promovido por acionistas minoritários da Eletrobras, que questionavam a não distribuição de dividendos obrigatórios num período, lá no exercício financeiro lá da companhia. E ele é bastante emblemático porque ele reúne tudo isso que a gente falou aqui. A aplicação da Business Judgment Rule, uma sociedade de capital misto e o interesse público, a consideração ou não desse interesse público inerente a esse tipo de estatal. Então, o processo começou com os acionistas minoritários questionando essa não distribuição de dividendos obrigatórios, fundamentando na lei das SA. E a Eletrobras, em sua defesa, ela informou que ela estava guardando esse valor não distribuído aos acionistas numa reserva especial, e ela garantiu que estava sendo atualizado esse valor. E outro argumento que ela trouxe também é que o artigo 212 permite a retenção do exercício que for incompatível com a situação financeira da companhia. A Eletrobras esclareceu que os dividendos não foram distribuídos em razão de altos investimentos no sistema elétrico e que, por ser uma sociedade de capital misto, não poderia deixar de fazer tais investimentos, sob pena de gerar perdas para o país. A Superintendência de Relações com Empresas, a CEP, que é um órgão da CVM, ela entendeu, a princípio, que não havia irregularidade em não pagar os dividendos mantidos em tal reserva, pois o maior prejudicado seria a própria União Federal, que era acionista controladora da Eletrobras, que é a acionista controladora da Petrobras. E os minoritários que são preferenciais, eles já possuem o direito de dividendos mínimos. E, nesse caso, a CEP aplicou a Business Judgment Rule para afastar a responsabilidade dos administradores e não realizar o reexame da decisão que eles tomaram.
No entanto, no âmbito do colegiado da CVM, o voto do diretor Marcos Pinto entendeu que o artigo 198 da LSA não permite retenção de dividendos obrigatórios para fazer frente a investimentos, e ele entendeu que não se aplicava a regra, Business Judgment Rule, no caso. Ele entendeu também que haveria um certo interesse dos administradores da estatal em manter reservas de dividendos para manter um fluxo de caixa livre, ainda que em contrário aos interesses dos acionistas, pois isso os coloca em uma situação mais confortável do ponto de vista pessoal, ou seja, dinheiro livre, a administração deles fica bem mais fácil, né, da companhia, bem mais confortável. Ainda assim, esse diretor ele reconheceu o seguinte: quando a União decide constituir uma sociedade de economia mista, seu interesse primordial não é receber dividendos, mas sim realizar o interesse público. Portanto, é perfeitamente concebível, na verdade até natural, que a União incentive a Eletrobras a realizar investimentos com baixo retorno financeiro, desde que esses investimentos atendam o interesse público. Então, aqui a gente vê que a CVM reconhece essa questão do interesse público ser inerente à atividade da sociedade de capital misto. Pelo menos nesse julgado isso ficou claro. E ele diz ainda que esse fato é reconhecido de maneira expressa no 238 da Lei 6.404. De um lado, o acionista minoritário deve investir, isso na continuação do voto, tá, gente? Na companhia, ciente de que a União dará prioridade ao interesse público, ainda que isso prejudique seu retorno financeiro. Por outro lado, a União se compromete a observar todas as demais regras da Lei 6.404, em função da sua natureza híbrida, privada, inclusive que limitam seus próprios poderes. Além disso, não podemos esquecer de que a União dispõe de diversos mecanismos jurídicos e financeiros para fazer face ao pagamento de dividendos sem comprometer a realização dos investimentos pela companhia. Ou seja, ele entendeu o seguinte: primeiro, ele entendeu que não seria o caso de aplicar a Business Judgment Rule. Depois, ele entendeu que haveria um certo interesse dos acionistas em tomar aquela decisão, havia um certo conflito de interesse, eles estavam querendo beneficiar, ter um conforto, talvez, de gestão na administração da companhia, então ele não viu isenção na tomada de decisão para ser beneficiado com a regra do julgamento de negócios. E ele ressaltou também que é uma via de mão dupla. Sim, os acionistas minoritários eles devem estar cientes dessa possibilidade da perquisição do interesse público, mas, por outro lado, a União tem que observar as leis privadas, de natureza privada. E ele entendeu também, que mais interessante, que uma vez tendo outros mecanismos menos onerosos, jurídico e financeiro, para fazer face ao pagamento de dividendos sem comprometer a realização dos investimentos da companhia, ou seja, se ele tem outros mecanismos para atender isso, não tem por que justificar no interesse público meramente. Ele teria, por exemplo, como abrir capital, enfim, outros mecanismos financeiros para fazer capitalização de fluxo de caixa, ou fazer empréstimo financeiro, outro. Ele foi, talvez, daí, não tenho conhecimento técnico para avaliar, numa decisão mais confortável, acho que foi isso que ele entendeu, mais fácil para ele. Então, que é como a gente pode concluir, a CVM, neste caso, tomou como base o artigo 238 e reconheceu o interesse público como interesse que rege a atividade econômica da sociedade de capital misto. Levou em consideração o interesse público quando da análise da aplicação da Business Judgment Rule, no caso de decisões negociais tomadas no âmbito dessas sociedades, e reconheceu que uma decisão de administrador de sociedade de capital misto poderá sacrificar o retorno financeiro em prol do interesse público que justificou sua criação, como a gente viu. No entanto, a prevalência do interesse público não poderá ocorrer ao arrepio da legalidade. Foi isso que ele quis deixar claro. Principalmente quando haja mecanismos alternativos para atender esse interesse público. Só para concluir, acho que o maior desafio do interesse público, que é inerente à estatal, ainda é delimitar esse interesse.
estabelecer uma medida disso, né? Uma medida através de mecanismos mais objetivos, sejam eles um planejamento, um plano de negócios em que preveja uma aplicação financeira de forma clara para fins de interesse público da estatal, o que é natural. Até porque o interesse público não nega o interesse financeiro da companhia, que são dos acionistas, por reflexo também da companhia, porque o interesse público depende desse ganho de capital. Então, você não faz política pública se você não obtiver lucro, não tiver caixa livre para fazer isso. Então, as duas coisas têm que ser conciliadas. Mas a gente vê que é natural uma sociedade de economia mista ter um viés público na sua atuação. Ela tem um papel no caso, como é mais a minha realidade, no caso da Petrobras, de abastecer com combustível em âmbito nacional. Então, eu vou citar um exemplo, que é bastante corriqueiro. Uma estatal de capital misto, por exemplo, como a Petrobras, isso justificaria ela abrir um posto de gasolina, por exemplo, nos rincões do Brasil, em estados longínquos, sem uma zona rodoviária um pouco acessível, um posto de gasolina, para abastecer aquela localidade, porque, às vezes, o concorrente privado ele não tem interesse. E, dentro desse viés público, justificaria abrir um posto de gasolina nessa localidade e não ter o retorno financeiro esperado. É mais ou menos isso que a gente pode trazer. Mas o desafio ainda é delimitar esse interesse público, que qual é o limite? É a lei? Quais são os critérios? Qual é a dosagem disso aí? Até onde o controlador pode utilizar de uma empresa estatal sem prejudicar o caixa da companhia, e também até que ponto os administradores teriam segurança para decidir decisões dessa natureza sem verem elas questionadas no âmbito administrativo ou judicial. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje.